Espera aí só um pouquinho que eu vou ver se entra no ar. Pronto. Mônica Pontalti. Boa noite. Que prazer enorme a gente estar aqui hoje, querida. Como vai? Tudo bem? Eu vou bem, e você? A gente se resguardando? Sempre, né? Com os Sempre. cuidados, com os cuidados que a gente precisa. Nós dois, acho que já estamos 9 meses, 10. Bons meses. A gente não sabe fazer conta muito bem, não, mas faz tempo já, né? Não dá nem para pensar. Todo mundo vai se perdendo, né, com as datas. Você já teve Covid, né, Mônica? Eu tive Covid. E aí, passou rápido ou demorou um pouco? Não dá para brincar, porque não, né? o meu foi muito leve, mas ainda estou cuidando. Tá bom. Né? Essa coisa do sistêmico, e que a gente fala tanto dessa questão sistêmica, a gente precisa cuidar, porque nunca é uma coisinha só. Não é só pulmonar, né? Tem mais coisas que são afetadas. Né? Do que a gente veio falar aqui hoje, Mônica? Natal. Bora! E aí você escolheu um negócio... bora falar de Natal. E você escolheu um tema, né, que eu adoro, mas eu acho muito desafiador, que é força da integração. Então nós temos que falar disso para o pessoal para ver se eles gostam das mensagens que a gente tem a passar para eles. A ideia é ajudar eles a entenderem o Natal do ponto de vista, como diz você a respeito do Covid, sistêmico, né? Mais sistêmico, assim, não uma coisa muito pontual. Você tem feito uns trabalhos, Mônica, que são interessantes, que são mobilizadores, tá certo? E você associa movimento a mobilizar. Como é que é essa história de fazer movimento dentro das empresas? Né? Todo mundo tem falado do ágil, sei lá o quê, mas você faz movimento. Como é que é essa história de fazer movimento dentro das empresas? Eu acho que, primeiro, que o ágil pode estar dentro de um movimento, mas movimento é tudo aquilo que aproxima a estratégia com a ponta. E aí a gente cria uma sinergia, né, uma conexão de que a estratégia consegue falar melhor com a ponta e a ponta consegue trazer informações para modificar a estratégia. E aí, é claro, pinta o quê? Inovação, que é o que está todo mundo querendo, de forma mais ágil. Mais ágil, e acho que também o engajamento das pessoas, quando elas são ouvidas e podem falar a respeito da estratégia, né, é muito importante. Eu estava falando com uma amiga minha que trabalha numa central de atendimento de banco, e ela falou para mim um negócio muito interessante. Todas as ligações estão sendo transcritas para que as pessoas da matriz possam ir lá e, através de query, né, de busca, achar quais assuntos estão sendo falados em cada momento exatamente para mudar a estratégia. Olha que doideira, isso é uma coisa importante. Então, é um movimento que a gente está fazendo. Esse movimento Isso, é tão poderoso, fala mais um pouco. Ele é tão poderoso que eu estava hoje num workshop da indústria falando com a ponta, né? Então, quando vendas, categoria, canais, produção, vem falar com a ponta e reconhece isso e diz assim, nós precisamos escutar vocês. Cara, isso aí é um mar, assim, né? Abre um mar. Olha, esse material promocional que a gente fez foi porque vocês falaram isso. Que maravilha, né? E isso, para a gente, é uma evolução, porque lembra de... Era raro, né? Faz muito tempo que a gente fala disso e poucas indústrias fazem isso. A gente falava, sei lá, 20 anos atrás, de ecologia empresarial, né? Que era um jeito de poder fomentar isso. Hoje a gente fala desse movimento. E que, claro, que é sempre para ser sustentável. Então, como é que a gente traz a indústria, os shopping centers, as redes, para cuidar dessa comunidade e ouvi-las, né? Só uma pergunta para você, Mônica. Você acha que no varejo, comparado com a indústria, quem é que está mais próximo da ponta? Né? A gente sempre fala que a ponta é muito importante porque ela tem que ser ouvida. Mas tem a ponta do varejo e a ponta da indústria.
Quem é que você acha que hoje em dia está mais próximo da ponta? O varejo ou a indústria? Eu acho que tem uma briga boa aí, né? Porque a indústria está fazendo muita coisa para se aproximar do consumidor final. Certo. E para ouvir esse consumidor final. Mas, claro, hoje eu estava vendo assim, promotor. Eu fui buscar no dicionário, ele é um impulsionador. No dicionário, promotor é um impulsionador. Pô, é muito legal isso, né? Eu também falo que eu sou uma impulsionadora de movimentos. Então, eu acho que tem tudo isso. E no varejo, eu acho que tem tanta coisa para ouvir de quem está lá na ponta e poderia facilitar os processos, né? Com certeza. Agora, isso requer da liderança das comunidades, né, que nós vamos falar disso daqui a pouco, das comunidades, muita humildade para entender que pode aprender com a ponta de uma maneira muito fértil, né? Quer dizer, tem um aprendizado fértil que pode vir da ponta. Eu falo muito que donos de negócio, às vezes, gastam um dinheiro enorme com pesquisa e esquecem que só uma conversa com a ponta daria para eles dados sobre cliente, sobre processo, sobre melhorias riquíssimos. E eles não usam esses dados na maioria das vezes. Eles acham que o pessoal da ponta é mal formado, né? Tem um preconceito até contra a ponta, que, graças a Deus, aos poucos a gente vê sendo pulverizado, né? Ainda não no nível que a gente queria, mas eu diria que antigamente 1 ou 2% dos negócios ouviam a ponta. Hoje deve ser 10%, 10%. Sim. É pouco ainda, mas já é mais gente do que antigamente. Olha, a hora que a gente vê esse movimento que nós, da Ponto de Referência, fizemos, né? Com shopping centers. Por exemplo? Pega um grupo, um dos exemplos. Pega um grupo e nós vamos escutar todos os parceiros, né? Porque, assim, a hora que a gente transformou com eles, né? E porque tinha cultura também para isso. Transformamos isso juntos, de que terceiros são parceiros, e se eles forem tratados como parceiros, toda a comunidade ganha com isso. E a mesma pergunta que a gente fazia para o superintendente, para os diretores, a gente fazia para a senhorinha lá da limpeza, e cada um respondia na profundidade que podia, mas a gente olha e vê, tem coisa para se aproveitar com todo mundo. E essa pessoa passa a ter uma consciência muito diferente do trabalho dela. Quando a gente faz essa roda, essa costura e leva essa informação, muito se modifica rapidamente e se acerta o processo, né? É quase como uma liberação, né? Liberação de atitude, né? Porque a gente acha que tem que instigar a atitude, mas, na verdade, as atitudes estão meio comprimidas ali, né? Assim, não sendo deixadas tomar, né? Esse pessoal de shopping que a gente fez trabalho, nós fizemos trabalho com o pessoal da limpeza, manutenção e estacionamento e segurança, né? Acho que foi isso aí que a gente fez, né? Com eles, com todos eles, de todos os shoppings, né, que faziam parte de uma rede, de uma rede, mas todo o pessoal de administração, todos os fornecedores também que estavam ali, que podiam participar. Então, a gente envolveu toda a comunidade de uma forma que eles perceberam que o que modificava as relações era a atitude de atendimento. Tá. Então, o que a gente faz, e que eu acho que nós fazemos isso há muitos anos, como é que a atitude de atendimento modificam as relações e trazem mais colaboração, primeiro integração, né? Entre as pessoas que trabalham na empresa. Dessa integração, a gente vê movimentos colaborativos de aprendizado e de inovação. E aí a colaboração traz inovação, porque a gente começa a inovar, melhorando aquilo que já se faz e pensando coisas novas para fazer. Bacana. E esse pessoal que supostamente nem é visto, né? Porque eles se queixavam, eu lembro que eles se queixavam no começo do nosso trabalho, de que eles nem eram vistos, né? O pessoal os tais terceiros que viraram parceiros do shopping. E, na verdade, quando você foi fazer aquele trabalho de
definir a jornada e a experiência do consumidor, quando você mostrou para eles cada consumidor, eles sabiam direitinho qual era o caminho que o cliente fazia, né? O velhinho, a senhora, a mulher grávida, a mulher com filho, cada um deles, eles sabiam exatamente qual era o caminho que ele fazia no shopping e do que ele precisava. E o mais legal é que nós tínhamos consultores em diversas regiões do Brasil que identificavam as mesmas questões, com a regionalidade, com o que precisava ser visto em cada lugar, mas se identificava isso. Perfeito. E aí, e quando a gente percebeu que o movimento gerava reconhecimento da liderança para as pessoas, esse movimento foi ganhando força. E aí... Deixa eu só repetir, Mônica, para quem eventualmente possa ter chegado agora, se por acaso não ouviu, né? Quer dizer, movimento é uma situação onde você congrega estratégia com atitude na ponta, de maneira que as pessoas ouçam a estratégia e depois falem sobre a estratégia em nome do cliente para mudar a estratégia, tá certo? Quer dizer, o movimento é um negócio que faz essa remexida na história e faz as comunidades se falarem mais. Para que ele ocorra... combina a atitude. E aí a gente consegue combinar a atitude. E incentiva a atitude de qualquer maneira aí, e as pessoas saem da casca e acabam saindo falando coisas e fazendo coisas inesperadas. E a gente viu coisas inesperadas, né? A situação lá que aconteceu, morri de rir daquela situação que o menino ficou com a sandália chulep, né? Que descolou a sola. Aí foi lá o segurança e pegou um durex e, mais do que de repente, costurou as sandálias do menino ali para ele poder continuar a jornada dele ali na história. Essas iniciativas valem muito, né? E elas são muito simples, né? E só dependem de você poder fazer. E acho que essa questão, a gente fala tanto de empatia, né? E aí foi direto, né? Esse segurança teve uma atitude empática, autônoma, que ele não precisou perguntar para ninguém se ele devia ou não, foi lá e resolveu. Ele possivelmente já passou por situações como essa. Com certeza. Ou só se colocou no lugar do menino e disse, puxa, que situação mais desagradável que alguém ter que andar por um shopping arrastando um chinelo quebrado. Eu vou confessar para você que eu já tive um sapato muito bonitão, muito caro, que fez chulep, e eu meti o durex e as pessoas olhavam para mim. Eu fui dar uma palestra com o durex, né, e as pessoas olhavam para mim e falavam, Edmu, o que aconteceu com você? Eu falei, cara, deu um chulep aqui no sapato que não teve jeito. E eu que fui lá amarrar meu durex. E o cara fez esse papel e foi lá salvar a vida do menino para ele não passar vergonha. Quem não aconteceu isso? Com quem não aconteceu? Claro, alguma vez na vida aconteceu. Um sapato que ficou guardado muito tempo e que descola, né? Um tênis. Isso. Eu que já quebrei salto de sapato indo para uma reunião super importante na Novartis. Enfiei o salto dentro daquelas quadradinho que tem grama. Sim. Cheguei lá para o Jorge, eu nunca tinha visto o Jorge na minha vida. Cara, você vai me desculpar, mas eu preciso de uma fita crepe, porque meu salto quebrou. Então, trabalhamos quantos anos depois com ele? Então, mas o bacana é perceber, então, a força do movimento. Quer dizer, a força do movimento, ela faz essa estratégia ir e voltar e todo mundo participar da estratégia. Isso tem uma coisa um livro que chama Reinventando as Organizações, que fala que as organizações já foram azuis, que eram as igrejas, onde tinha um dogma que era respeitado, já foram vermelhas, que tem um dono irado, né? O dono irado, aquele dono irado que batia em todo mundo e tal, e já foram laranja, que era aquela coisa da meritocracia, de quem pode, de quem sabe e tal. E agora elas são de uma cor que em inglês se chama teal, que é um azul esverdeado, assim, mistura de azul com verde, e as organizações já não tem mais liderança explícita, entendeu? Que todo mundo tem proatividade e todo mundo tem autodisciplina para fazer as coisas acontecerem de uma maneira muito explícita, muito proativa. Então, pensa bem, nós estamos falando que movimento é um negócio que instiga as pessoas a serem líderes das ações que elas podem tomar. E nessa organização tem menos hierarquia.
Essa organização, a gente pode chamar ela de comunidade, Mônica? Dá para chamar ela de comunidade? Você que lida tanto com comunidades e trabalha tanto em organizações do terceiro setor, como é que você faria isso? Dá para construir uma comunidade dentro de um desses shoppings, por exemplo, ou de uma associação comercial? Total. Você sabe que eu até escrevi um artigo, né, que está lá no LinkedIn, falando das comunidades, né, do shopping não ser um condomínio e ser uma comunidade, porque é diferente, é muito diferente você administrar um condomínio e você administrar uma comunidade. Completamente, né? É isso. E isso é uma das questões que a gente precisa muito trabalhar. Eu só queria complementar de que o amálgama do movimento é sempre a atitude de atender o outro e a atitude de ver o outro, porque a força do movimento está em coisas muito simples, que é falar bom dia, por exemplo. Tá. Só que isso é uma atitude que, incrivelmente, tem que ser combinada. Isso. Diagnosticada e combinada. Mas a forma das pessoas se atenderem, de não ter mais telefone vermelho, aquele telefone que eu fico ligando e ninguém atende, ou eu estou no maior sufoco e ninguém atende o rádio, por exemplo, né? Agora é tudo celular, não é mais rádio. Mas, assim, de qualquer forma, é a forma como as pessoas se atendem e se colocam no lugar do outro. A comunidade... Minimamente. Claro que a gente vai na profundidade de cada situação e de cada necessidade, né? Mas quando a gente está trabalhando com a pirâmide lá de base, a gente precisa entender o que é importante para cada um. E aí a gente vai conseguindo resultados surpreendentes e potenciais que a gente não reconhece muitas vezes. Agora, mas o bom também é o seguinte, se cada um está preocupado com quem está em volta dele, não fica ninguém sem ter alguém para ajudar, né? Todo mundo acaba sendo ajudado por alguém, né? Lembra aquele pessoal da limpeza que estava lá no curso de Campinas, que eles chegaram e falaram, aquele pessoal deve ter passado pelo curso da ponto de referência. Lembra que eles falaram? Sim. Porque eles estão cumprimentando a gente agora, né? É muito absurdo lojista, isso. Porque fica... A comunidade integrada é assim, o lojista, a administração, o parceiro, né? Todos que trabalham, então todo mundo no mesmo lugar. Então, assim, não pode, né, continuar agindo como se cada um ali tivesse interesses diferentes. Porque, senão, a colmeia não sobrevive, né? Não sobrevive. E nessa colmeia, eu sempre falo que a única abelha rainha é o consumidor final, né? O resto é tudo operária, né? Todo mundo tem que trabalhar para construir aquilo no dia a dia, né? Senão não dá certo. Mônica, tem que fazer movimento para Natal? O Natal é um grande movimento. Tem que ser, né? O Natal é um grande movimento do varejo e que ele não é construído só de novembro a dezembro. Ele vem sendo construído. Agora, esse período agora de outubro, por aí, é a hora de dar gás e suporte para as pessoas. Certo. Então, quando o pessoal nos chama para poder falar com o lojista, a gente sempre diz assim, bom, a gente não vai ali só para falar de coisas de que as pessoas já sabem, mas nós vamos reforçar a importância do planejamento. Então, é muito importante que ainda dá tempo, né, de planejar, mas principalmente planejar a atitude com a sua equipe, integrar com a comunidade, entender todos esses protocolos. A gente tem um Natal que vai ser bom, porque Natal é sempre bom. Nesses 20 anos, a gente já passou por muitas crises e sempre o Natal acaba sendo bom, mas agora a gente tem um Natal muito diferente, que vai ser bom, mas precisa ser cuidado. E mais do que isso, eu acho o seguinte, você falou, o Natal deveria ser um movimento construído muito antes de só outubro a dezembro, mas mais do que isso, o que eu acho que seria interessante é que o Natal fosse construído através da integração dessa liderança, seja de um shopping, seja de uma associação comercial, ou seja da rede de lojas, né? Porque ou franqueadora ou rede própria,
que eles tivessem a iniciativa de fazer um Natal conjunto, não só do ponto de vista a apresentação visual e produto, que é o que normalmente acontece, né? Normalmente o Natal mal feito, vamos dizer assim, leva em conta só a apresentação visual e produto, que ele levasse em conta as atitudes que as pessoas vão ter, até porque o cliente, o consumidor está muito ferido, está querendo carinho e está muito diferente, com um nível de exigência altíssimo. E muito detalhista. Então, uma das questões a gente sempre fala, cuida do detalhe, mas agora cuida do detalhe, do detalhe, do detalhe. Sim. Alguém aí falou assim, entrou aí, acho que é Marielle, pode ser? Marielle. Isso, a Marielle que falou, atitude é tudo. É verdade, Marielle, é assim, é tudo e a gente precisa combinar essa atitude. Porque, para muitas pessoas, o que eu tenho visto é que, assim, nessa questão da segurança, dos protocolos, para cada um é de um jeito. Tem gente que fala assim, ninguém vai pegar, as coisas também não são assim, a gente não precisa ficar maluco, tal. Mas quando a gente está falando de uma loja, de uma marca, essa atitude precisa ser combinada, sim. Minimamente. Minimamente, porque não é mais a sua opinião. Eu vi os protocolos que a Abrace fez. Se todo mundo olhar para aquilo, estudar, ler com a sua equipe, combinar com a administração do seu shopping, já tem bastante coisa ali de uma linguagem fácil, bacana, e que foi feita por especialistas. Sim. Então, a Abrace fez todos os protocolos com a consultoria do Sírio-Libanês. Então, vamos olhar para isso e ver como é que isso se aplica no meu negócio. Isso já pode ajudar muito. Mais um motivo para ter um movimento coordenado por alguém e que seja realmente direcionador de atitude. O gestor dessa comunidade, né? Tem que... Alguém tem que ter iniciativa. Dizem que esse tipo de assunto aí nunca nasce de baixo para cima, né? Ele é realizado de baixo para cima, mas ele é, na verdade, iniciado de cima para baixo por alguém que tem a autoridade de conclamar todo mundo a fazer as coisas. Mônica, uma comunidade é isenta de lideranças muito se achantes, né? Que se acham, ouvinte, é empática e trata bem o próximo, né? Tá certo? Agora, você escreveu um artigo recentemente sobre as atitudes que um cara do varejo tem que ter para experiência, para gerar experiência bacana nessa época durante e pós-Covid. Como é que você está vendo isso aí agora, as atitudes? Quais são as atitudes, já que a Marielle falou tanto de atitude? Como é que você está vendo essas atitudes? Quais são as atitudes que esse pessoal tem que tomar para fazer as coisas acontecerem? Acho que tem muita coisa, mas aí a gente, fazendo assim um recortezinho, acho que tem duas primeiras. Fazer recorte é jornalístico, hein? Todo jornalista agora fala fazer um recorte, é bonito. Então, duas. Primeiro, coloque as pessoas no centro das suas decisões. Sim. Primeira coisa é isso. Olha, vamos pegar exemplo de shopping? Quais são os shoppings que você conhece que faz o lançamento da campanha de Natal antes para a equipe interna? Não estou falando para lojista. Para lojista sempre faz, mas para a equipe interna. Muito poucos. Muito poucos. E são eles que vão trabalhar primeiramente com todo o que for feito, todos os eventos, tudo o que for feito. Extremamente então, sutil, mas né, que bacana seria isso. Isso. E por quê? Faz isso. Então, faz o lançamento para o lojista, ok, porque faz lançamento para a imprensa, faz lançamento para o lojista, é bacana. Mas antes, faz para o pessoal que trabalhou, que vai montar tudo aquilo. Deixa eles entenderem qual é o tema do Natal, qual é o papel de cada um. Isso. Depois, na hora de definir todas as suas operações, coloque as pessoas ali no centro e diz assim, bom, o que nós vamos cuidar primeiro? Aí, depois tem a capacitação. Então, capacitar
colocar as pessoas em geral, quando a gente fala pessoas, cliente é pessoa, fornecedor é pessoa, todo mundo é pessoa. E aí, depois, como é que a gente capacita constantemente as equipes? Então, essas são as 2 primeiras atitudes. Depois, posso ir continuando? Não, deixa eu só te perguntar uma coisa. Capacitar as equipes para elas realizarem o que vai ser feito no Natal, mais as regras de ouro, certo? De cuidados que tem que ter. E, basicamente, as equipes têm que ser formadas para um atendimento novo também, né? Porque tem um atendimento novo sendo feito aí, que você, no presencial, está parecendo um call center, né? Porque como você não tem o sorriso para se expressar, tá certo? E a boca para se expressar, tá tudo tapado, a pessoa só mais ou menos ouve a tua voz. Então parece um call center, né? Você está atendendo via call center. Então, tom de voz passa a ser muito mais importante do que era antes. É a postura. Né? Postura, tom de voz tem que ser muito mais importante do que era antes. Hoje, né? Hoje nós até conversamos um pouquinho antes, eu e Edmur. Conta essa, conta. Que o meu computador morreu e eu com milhões de coisas, e tinha live, tinha workshop e tal, que a gente está fazendo para a indústria e tudo. Morreu. Eu saí desesperada, tem um técnico aqui no final da minha rua, eu saí desesperada, com o computador na mão, celular, com tudo. Chego lá, a minha postura era de desespero, e da pessoa era de muita tranquilidade. Então, neste momento, uma coisa é a tranquilidade da segurança. Calma, eu vou te ajudar e nós vamos resolver. E a outra é encostado no balcão e dizendo, a situação aqui vai ser bem difícil. Com esse tom de voz aí, né? Esse tom de voz. Se ele falasse chorando, né? Porra, caramba, tá difícil fazer as coisas. Eu imaginei hoje, eu fiquei muito feliz de imaginar você hoje correndo com seu defunto insepulto aí, né? Mas a sensação era alguém passando mal do coração, você tendo que fazer alguma... como é que fala? De fazer a pessoa reviver lá, uma massagem. Um reboot lá, dar um reboot nela. Um reboot e alguém assim, peraí, vamos com calma, né? Pronto, então só voltando para não perder a linha e não deixar você mal na tua sequência, capacitação, então, do que vai ser o Natal, regras de ouro e qual atendimento a gente tem que dar e como a gente tem que dar o atendimento no Natal. Você acha, só uma sutileza aqui, né? Esse Natal vai ser um Natal de ida espontânea à loja ou convite para o cliente ir à loja? Qual dos dois você acha que é mais... Eu acho que vão ter de todos os públicos aí. Acho que tem muita gente ansiosa para ir para a rua e que a gente já viu, né? Cada vez que flexibiliza um pouco, as pessoas vão. Mas eu acho que quem recebe tem que ter os cuidados. Quem vai, claro que tem que ter, mas quando a gente está recebendo, a gente dá meio que o tom das coisas, né? O que pode, o que não pode, o que nós vamos fazer. Então, tudo isso tem que estar muito bem combinado com a equipe. Todas as políticas de troca, tudo tem que estar. Política de troca é uma coisa que a gente fala, né, sempre tem que cuidar. Agora tem que ter outras políticas, tem que pegar. Bom, política de troca é uma coisa que nós temos que falar? Temos. E agora, com o Covid? O que a gente precisa fazer? Então, reconhecer esse cliente é super importante. Então, acho que tem que reunir lá a tua equipe, porque, né, Edmur, 80% dos vendedores hoje vendem pelo WhatsApp. Então, todo mundo virou meio que uma loja. Esse cara está cheio de informação. Então, a gente precisa ouvir. Com um pouco da flexibilização, as vendas online já caíram. Então, a gente vai ter que se preparar. Eu vi um número que foi 9% de agosto para julho. Foi isso mesmo. Então, nós vamos ter que nos preparar, porque o povo vai querer ir para a rua. Sim. E aí, esse convite pode ser de diversas formas.
a gente sempre falou que CRM é importante. Se você não entrou ainda nessa coisa de ter os dados do seu cliente, nem se for o caderninho do vendedor tem que ter, porque é a hora de falar. Sim. E é hora de poder acertar esse cadastro para que você tenha formas de falar. A gente vê muita gente já fazendo coisas bacanas, né? Então, você tem cardápio pelo WhatsApp, dá para fotografar as peças e mandar pelo WhatsApp, tem muita coisa que já dá para fazer, mas precisa conhecer o cliente e saber quais são os tipos de clientes e o que é que eles precisam, né? Não, e quando eu for mandar roupa para ele, experimentar em casa e tal, eu tenho que ter um mínimo de conhecimento desse cliente para não correr riscos, né, que normalmente eu não quero correr, né? Quer dizer, eu quero fazer tudo isso e ter a flexibilidade da entrega antecipada, se for o caso, mas eu não quero correr certos riscos. A Patrícia está falando aqui, a Patrícia Rodrigues da Vitrina e companhia, ela está dizendo, acolhimento no Natal é uma expectativa real, é de carne e osso. É verdade, né? Trazer esse clima para a equipe é muito importante. A gente não sabe, Patrícia, como que vai ser tudo isso, mas, de alguma forma, o acolhimento se dá mesmo sem a gente ter que se aproximar tanto, né? Mas são várias formas de acolhimento. Mas você lembra, Patrícia, obrigado pela tua inserção aí. Durante o tempo que a gente fez esse trabalho com o shopping, a coisa que era mais requisitada pela direção do shopping, das pessoas que trabalhavam no shopping, era acolhimento do cliente. Porque se você for bem acolhido, né, naquele ambiente que foi preparado, aí você entrou numa festa mesmo e você está fazendo jus à atenção que você merece. Se você não é nem bem acolhido, você está frito. E é engraçado que as pessoas acham que acolhimento é só quando o cliente chega. Mas acolhimento é quando o cliente vem com problema. O acolhimento a troca, principalmente. A troca, quando ele está muito bravo, né? Quando ele está indeciso, quando ele está inseguro. E cada visita nova é uma nova acolhida, né? Porque a anterior já foi, né? Ele já foi bem acolhido. E, aliás, eu acho que a expectativa do cliente aumenta cada vez mais, né? Quanto mais você dá para ele, mais ele espera que você dê. E assim é a vida do varejista. E o vendedor está lá, ele tem que fazer isso. Por isso que a gente acha, né, sempre falando que quem tem que ser primeiro bem tratado são as equipes para que elas reflitam para os clientes as coisas que elas receberam. E olha isso que eu estou dizendo. Pode falar. O que é ser uma equipe bem tratada neste momento? É ela ter todas as informações. O que deixa pior uma equipe é a falta de informação e ela não saber o que fazer. Quando ela não sabe o que fazer, ela fica arredia, ela se esconde do cliente, ela não se aproxima no sentido do atendimento, porque ela não sabe, e ela tem medo de ser maltratada pelo cliente. O cliente pergunta coisas que ela não sabe. Às vezes ela fica numa trincheira entre o dono e o cliente, né? Porque o cliente pede alguma coisa que ela não sabe se pode fazer, aí tem o dono do outro lado que pode puni-la por aquilo. Eu sempre falo que nessa hora a autonomia ajuda muito, né? Porque se você tem autonomia de falar, não sei, vou perguntar para alguém, não vai ter problema nenhum, né? E às vezes a gente não sabe alguma coisa, né? Então, apesar de toda a capacitação que a gente possa fazer, sempre vai ter uma resposta que eu vou ter que dar com base na minha autonomia. E aí é bom você ter combinado direitinho, porque quanto mais combinados houve, né? Quanto mais combinados aconteceram, mais autonomia pode ser exercida, porque o cara sabe em qual estrada ele pode transitar. Eu acho isso muito importante. E, na verdade, o vendedor está sozinho, sem gerente, muito mais tempo do que com gerente na loja, né? Então, ele precisa dessa autonomia. E muito essa questão de que, assim, do que pode e o que não pode. E cada vez que se abre a conversa, uma roda de conversa com a sua equipe da loja, e você tira as dúvidas, gente, pode perguntar, vamos lá, pergunta tudo que pode acontecer. Você já levanta, né, já alinha uma expectativa, já acerta, já coloca todos os pontos nos is, mas as pessoas precisam se sentir com liberdade também para perguntar.
Se a primeira pergunta alguém já fala assim, mas já falei 10 vezes isso, pronto. Pronto. Vou dar o tom de voz isso aí. É uma coisa importante, eu perguntei para você falou que vão acontecer as duas coisas, mas é muito importante continuar o exercício que a gente fez durante a pandemia no Natal de convidar o cliente a ir para a loja, em todos os meios sociais, porque quem tiver na atenção do cliente nesse Natal vai receber carinho dele nesse Natal. E não é ficar fazendo venda forçada, não. É criar aquele evento. A gente sempre fala assim, cria aquele evento para o cliente, para ele visitar a tua loja, tipo dia 5 ou dia 10. Não espera ele vir à tua loja dia 23, que é quando ele resolve comprar. Então, não esqueça dessa possibilidade que você tem hoje, que está cada vez mais fértil, de convidar o cliente pelas redes sociais, WhatsApp e todas elas, para fazer uma visita antecipada à sua loja, para ele não ter que viver aquele momento triste, que é o momento do pico de Natal, né? Que quando os clientes resolvem comprar. Esse ano, eu não sei o que vai acontecer, porque o pico de Natal vai ser muito mais fácil de acontecer, porque como está limitado o número de pessoas que entram no shopping, ele vai ficar cheio o tempo todo, praticamente, né? Então, vai ter muita fila para entrar em shopping, que vai ser uma das coisas mais chatas de acontecer, e o cara vai desistir de comprar ali. Eu li um artigo hoje na mídia dizendo que nos Estados Unidos está previsto uma compra antecipada de presentes pela internet gigantesca nesse Natal. Quer dizer, tem muita gente que vai comprar antecipado pela internet. Aqueles presentes que são básicos e podem ser comprados vão ser comprados antecipadamente. Mas a gente pode antecipar a visita do cliente à loja também. Não esqueçam disso, pelo amor de Deus. Eu acho que a gente pode aprender muito com outros setores que já estão fazendo isso, que é marcação de horário com cabeleireiro, não é? Então, você pode marcar para o seu cliente, fazer agenda de cliente. Olha a exclusividade que você consegue dar para esse cliente. Há muitos anos atrás, também, a gente atendia uma loja que vendia uniformes profissionais. E, naquela época, a gente já preparava sacolas para que chegassem na casa das pessoas os uniformes para os funcionários poderem experimentar. E aí, na época, o pagamento, a gente colocava um envelope na sacola e a pessoa colocava ali o cheque. Agora, claro que você não precisa mais fazer isso, mas dá para antecipar, já fazer pagamento online, mandar as sacolas, porque isso também parece que é sempre um movimento contínuo, né? De como as pessoas compram. É verdade. Que são as bags, né? É verdade. As assinaturas e tudo mais. Quem não andou por isso até então vai ter que andar bastante. E quem não tem internet e redes sociais e o digital ativo, se quiser que o cliente vá à sua loja nesse momento, tem que inovar bastante, postar muita inovação e fazer um exercício de mídia digital para não perder a oportunidade do Natal, onde o cliente está com o bolso aberto, né? Mais aberto. E Mônica, olha na tua loja quem está mais próximo disso, que já usa o meio digital de uma forma mais natural. E aprende eu tenho dito que se o seu pessoal souber todos os meios digitais que você tem disponível, você lembra o trabalho que a gente fez com a Via Varejo? Enquanto as pessoas da Via Varejo não aprenderam o digital, elas não conseguiam ensinar o cliente o digital. Quando elas aprenderam, elas fizeram o sucesso que elas fizeram agora nessa pandemia. Mônica, só para a gente terminar essa nossa conversa aqui, dá para ir até mais, mas nós vamos ter outras conversas de Natal. E o Papai Noel, hein? Então, e o Papai Noel? Ele é grupo de risco. Grupo de risco. Esse é o Natal de consciência e de coerência. Eu vi hoje que o Shopping Ibirapuera vai ter Papai Noel virtual. E ele vai mandar mensagens para as crianças por ali. Eu vi também que tem uma escola de Papai Noel em Londres que está reeducando esse Papai Noel. Ele está lá se reciclando para saber o que pode e o que não pode fazer. Eu acho que é um Natal de consciência e de coerência. Então, cada coisa que eu vou pensar, eu tenho que olhar. Eu fazia isso antes, era bom. E agora com a pandemia? Está valendo ainda? Então, o que a gente vai fazer de novo?
o que nós vamos eliminar e o que dá para ainda continuar fazendo daquilo que a gente fazia. Eu acho que vai ter o WhatsApp de Papai Noel do Shopping Tal, né, onde a criança vai poder mandar um WhatsApp e o Papai Noel responde, né, pelo WhatsApp. Vai ter que ter coisa desse jeito, porque o contato... Chegada do Papai Noel não vai ter. Não, e contato não vai existir, né? Não vai poder existir. Até tanto porque o Papai Noel é grupo de risco, quanto porque tem muita possibilidade de contágio ali. Olha, daqui a pouco a gente vai falar mais de Natal com vocês. Eu queria agradecer a Mônica pela conversa que a gente teve aqui. Eu acho que daria para... a gente dá para conversar muito sobre Natal. A gente queria falar hoje essa história de construa um movimento, tá certo? Construa um movimento no seu ambiente. Se você é um dono de loja, construa um movimento. Se você é um superintendente de shopping, construa um movimento e seja ativo na conduta das atitudes que o seu funcionário vai ter e sua equipe vai ter. Porque, sem dúvida, isso vai ser o ponto máximo de atenção do cliente nesse Natal. Mônica, palavras finais suas. Bom, vocês vão ouvir todos os outros consultores da Ponto de Referência. Cada um traz aí um pedaço dessa história do Natal, gente com muita experiência e com muita vivência. Nós estamos prontos para poder ajudar quem precisa aí, para poder capacitar suas equipes, para fazer essa conversa. O movimento ajuda e fortalece toda a comunidade. Então, a gente espera que a gente tenha um Natal saudável, sustentável e que seja sempre bom para todo mundo. Adorei o nosso papo, foi muito rápido. Obrigado, Mônica, eu que adorei, mas tinha que ser rápido mesmo, porque não adianta passar do tempo que o pessoal tá me pedindo para jantar. Todo mundo está me pedindo para jantar. Quero jantar. Para quem esteve aqui, muito obrigado. Espero que vocês possam acompanhar as outras lives que a gente vai fazer. E ponto de referência à disposição de vocês o tempo todo. Abraço enorme do Edmundo Sayane e da Mônica Pontalti, que são, além de tudo, gente boa. Pode ter certeza absoluta que a gente é muito gente boa. Abraço enorme. Isso. Tchau.